Você achava que eu não ia falar sobre os 100 dias do governo Lula! Lula! Você cometeu um vacilo enorme. Hoje nós vamos analisar os 100 primeiros dias desse governo que a gente ajudou a eleger e que a gente ficou aliviado, que a gente conseguiu respirar ares melhores neste país durante esses 100 dias. Mas antes disso, queria pedir para você se inscrever no meu canal e deixar o seu like, porque isso é importante para que essa mensagem seja replicada. Bom, o governo Lula essa semana completou 100 dias. 100 dias, como é uma data fechada, um dia fechado, geralmente as pessoas gostam de fazer análises desse processo, né? Quando algo completa uma década, 100 dias, 200 dias, sempre dá uma sensação de que é necessário fazer-se uma análise sobre esse processo. E nesta semana, na última segunda-feira, o governo Lula completou 100 dias. Governo Lula, volume 3. E quais são os aspectos que nós podemos destacar neste governo? Queria destacar aqui 3 aspectos muito importantes. Claro que não são as análises mais aprofundadas, tem outras análises, tem outras questões, tem outros aspectos a serem analisados sobre o governo Lula. Mas esses são os aspectos que eu considero importantes. E um aspecto que eu considero negativo e que é muito importante para a gente refletir sobre como a gente tem feito nos últimos anos. Bom, primeira coisa, mas que aí tem um problema muito sério, um problema de análise. O governo Lula, quando a gente já o elege ali no final de outubro, nós sentimos aquele alívio. Parece que a gente sentiu sair um peso das nossas costas. A gente conseguiu até respirar melhor nesse processo. A gente conseguiu dormir e acordar melhor. Gente que passou por anos aí de pandemia. E tiveram avaliações outras sobre o governo Lula que dão conta de que a eleição do Lula foi importante para a democracia do nosso país. Que nós não tivemos democracia, ou não teríamos se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, que haveriam riscos gravíssimos à democracia brasileira. Mas o que é a democracia brasileira? A democracia brasileira não pode ser analisada, ou a democracia, como um conceito apartado da realidade, alheio a ela, como um mero conceito abstrato. Senão a gente fica aqui fazendo análise de caráter liberal. O trabalhador que votou no Lula, como eu, talvez eu, porque sou professor, talvez esses valores da democracia, de que havia um risco à democracia, talvez estivessem dando conta do meu cotidiano. Mas para o trabalhador comum, né? No geral, o largo de trabalhadores no interior do país, no Nordeste, talvez a democracia não seja um conceito que diz respeito à vida dessas pessoas. Não porque essas pessoas sejam analfabetas políticas. Não é isso, porque aí eu estaria caindo num discurso elitista. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Estou querendo dizer que se a gente for analisar a democracia como um conceito apartado da realidade, que é apenas votar de 4 em 4 anos, isso não diz respeito à vida das pessoas de forma alguma, inclusive sobre a minha. As pessoas votaram no Lula por esse motivo aqui. Quando eu falo, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar. O elemento de voltar a comer, de voltar a se alimentar, de sonhar, de voltar a poder consumir. Não quero analisar esse aspecto, mas isso é muito importante nesse processo. O trabalhador ele quer condições de vida que estariam melhores do que no governo Bolsonaro. Não é a democracia como um conceito abstrato, é algo que diz respeito à vida das pessoas cotidianamente. Agora eu, que sou um pobre premium plus, eu votei no Lula por esse motivo aqui. Vou viajar de avião. Certo? Porque eu quero fazer essas coisas também. E você deve querer fazer. Bom, mas para além disso, né? Além dessa primeira análise, é necessário a gente entender que
foi importante para o funcionamento dessa limitada democracia brasileira. Que a eleição do Lula foi fundamental para a gente manter relações republicanas e para tentar desmontar o atraso que foi ao Estado brasileiro, né, operado pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo nos últimos 4 anos. Então, um elemento importante é isso, é o alívio. Nos tirou das cordas. Se a gente for pensar nos movimentos sociais, é um processo de que os movimentos sociais brasileiros que lutam por moradia, que lutam por reforma agrária, que lutam por direitos humanos, vão ter agora, mesmo com os limites, um governo que esteja disposto a dialogar. E isso é uma questão democrática importante. Um governo que não vai, pelo menos de imediato, no discurso, criminalizar as lutas sociais no Brasil. E isso é muito importante. Isso é fundamental para a vida do movimento social, para aqueles que lutam na luta social brasileira. Isso é importantíssimo. Além disso tudo, né, tem um elemento de fato da democracia brasileira. O governo Lula, conseguiu barrar uma malfadada tentativa de golpe de pessoas que cagaram no Congresso, cagaram no STF literalmente. Foi barrada essa condição de golpe porque os militares e o Bolsonaro, de uma forma geral, acabaram com todas as condições externas de se ter um golpe de Estado. Fecharam todas as portas de relações exteriores. E para você ter um golpe, de fato, é necessário que você tenha apoio estrangeiro. Foi assim no golpe de 64, por exemplo. Não houve golpe militar porque os militares propriamente quiseram. Foi um golpe articulado entre as elites nacional e internacional para barrar avanços sociais que teriam no Brasil ou barrar os processos ali que estavam pipocando na América Latina de revoluções. Embora o governo Jango não fosse um governo revolucionário. Bom, então essa galera, né, barrou esse processo. O governo Lula foi muito importante nisso, barrou essa tentativa de golpe. Isso foi muito importante para a democracia. Mas como eu falei no começo, a gente não deve entender democracia como esse mero conceito abstrato. Democracia só haverá de fato no Brasil quando todas as pessoas tiverem casa para morar, comida na mesa, que as favelas e as periferias não estejam governadas sob a lógica do medo e da violência, seja da violência da criminalidade, seja da violência policial. Só teremos democracia quando a população negra não for morta pela cor da sua pele ou quando mulheres sejam mortas e assassinadas quando termina um relacionamento. A gente só vai ter democracia quando a gente superar de fato essas condições sociais. Ou quando pessoas transexuais morrem pela sua própria condição de transexualidade. Quando a gente ainda vê isso acontecer no nosso cotidiano, é fato que ainda não temos uma democracia. Bom, o segundo elemento importante, né, segunda parte desse vídeo que é importante a gente analisar, é o elemento da volta ou do retorno do Brasil a relações exteriores. No governo Bolsonaro, o Brasil, né, acusou, né, se acusava o governo Lula, a imprensa, por exemplo, né, Estadão, Folha, Globo e a grande mídia, acusava o governo Lula de ter uma relação ideológica do ponto de vista da política internacional, das relações internacionais. Mas, na verdade, a gente viu isso foi no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro se aproximando da Arábia Saudita, dos Estados Unidos trampista e de outros países ali, inclusive ajudando o fortalecimento de golpes de Estado aqui nos nossos países vizinhos, como, por exemplo, na Bolívia. Mas o Brasil com o Lula volta a ter relações internacionais boas com os seus vizinhos. Tanto é que a primeira visita após a sua eleição foi a visita do presidente argentino Alberto Fernandes. Além disso, esta semana o Lula, né, foi à China retomar relações com o nosso maior parceiro comercial, o país que mais consome produtos, né, as commodities brasileiras, enquanto o outro governo fomentava uma lógica racista contra o povo chinês, inclusive xingando seu embaixador aqui no Brasil, né,
caindo na ideia conspiracionista de que a Covid-19 foi um vírus plantado em laboratório, o governo Lula toma uma política e tenta retomar essa política do Brasil como protagonista no sul global, inclusive refortalecendo os BRICS, que é muito importante, são políticas muito importantes, segundo a grande mídia, e o Lula fechou 15 acordos com a China, sejam acordos de compra, de mercadoria, parcerias comerciais, até parcerias do ponto de vista das comunicações. Então, esse segundo elemento é muito importante, o Brasil se colocando novamente nessa posição de mediador nas relações internacionais. Essa postura que o Brasil sempre teve, inclusive historicamente, o Brasil nunca tinha tido aquela postura. Então isso é muito importante, essa retomada, né, dessa perspectiva é fundamental. E por último, mas não menos importante, na verdade o mais importante, é a retomada de uma agenda de caráter social. O governo Lula retoma programas e políticas que eram feitas e que foram feitas nos seus governos anteriores. O retorno do Bolsa Família. E por que o retorno do Bolsa Família é tão importante? Porque o Bolsa Família é uma política fundamental para a expansão da renda, para o acesso a bens e serviços de famílias pobres e vulneráveis do nosso país. É muito importante. O Bolsa Família fortalece o comércio local, fortalece os pequenos comerciantes e dá, né, o protagonismo às mulheres que estão em condição de vulnerabilidade. Inclusive tem texto, né, da professora Marilena Chauí falando que o Bolsa Família, né, estudos inclusive mostram, científicos, que o Bolsa Família é importante do ponto de vista da libertação econômica feminina. Isso é muito importante se destacar. O Bolsa Família não é aquela esparrela de que ajuda a sustentar a vagabunda. Isso aí, inclusive, é um discurso de gente que defende trabalho análogo à escravidão, certo? Então, a retomada do Bolsa Família, né, como uma política que o aluno, que a criança ou o adolescente tem que estar matriculado na escola, que tem que estar com as suas vacinas em dia, é de fato uma política voltada para o acesso, né, à renda. Outra política que foi importante, né, de acessar, importante retomada, foi o Minha Casa Minha Vida. Ora, eu faço parte de um movimento social que luta por moradia digna. E durante os anos de governo Lula, nós fomos muito críticos à forma como foi gerida o Minha Casa Minha Vida. Porque a grande fatia do bolo, dos recursos do Minha Casa Minha Vida, foram voltadas para as construtoras. Inclusive, o Minha Casa Minha Vida não foi pensado pelo Ministério das Cidades, nem com base no Estatuto das Cidades. O Minha Casa Minha Vida teve como base, ou foi criado no intuito de salvar as construtoras brasileiras da crise de 2008, pensado pela então ministra, né, da Casa Civil, Dilma Rousseff. Embora tenham todas essas críticas, teve um aspecto dos movimentos sociais que lutam por moradia, a possibilidade de disputar o Minha Casa Minha Vida, de ter ali a disputa do orçamento de moradia e de ter, de fato, uma política de habitação nacional, coisa que nunca teve nos últimos anos, que só teve na história do Brasil com o BNH, geralmente, né, o Banco Nacional de Habitação, que foi criado na ditadura militar, mas que não foi uma política voltada para os pobres. E as políticas de habitação, por exemplo, elas ficavam muito, né, voltadas para os governos municipais. Então, Minha Casa Minha Vida, embora tenhamos essas críticas de construir, né, de ainda se pautar na lógica dos grandes empreendimentos, onde os pobres moram no fundo das cidades. Eu moro num conjunto habitacional, certo? Em Fortaleza, que fica no limite da cidade de Fortaleza. Isso é fato. Mas mesmo assim eu tenho um lugar para morar, então isso é muito importante. É uma condição material da vida das pessoas. E esse programa foi retomado. Destaco aqui esses dois porque são muito importantes. E aí nós temos que entender que, inclusive, tem que superar aquela crítica, né, que o Estadão, por exemplo, fez. Dizer que o Lula quer requentar, que é um governo que parece o requentamento, né, não sei nem se existe essa palavra, políticas que foram mortas. Ou de reestabelecer, ou de tentar, né, recuar nessas reformas, como a reforma trabalhista ou a reforma da Previdência. É lógico que a gente tem que retornar.
É lógico que a gente tem que barrar estes processos, porque essas reformas neoliberais precarizaram, diminuíram a qualidade de vida das pessoas mais pobres. Então, essa análise que a mídia faz é uma análise de caráter liberal, inclusive essa hegemonia neoliberal na grande mídia, né? Então, o Lula tem esses 3 aspectos que eu considero importantes. O primeiro é o aspecto da democracia, né? A democracia de retomar relações que são republicanas, né? De estabelecer um diálogo com as pessoas, de não criminalizar os movimentos sociais, isso é muito importante. O segundo elemento da questão das relações internacionais, que são fundamentais para o desenvolvimento do país. E por último, essa retomada da agenda social. E outra coisa que está nessa agenda social que eu acabei não falando, mas vou falar agora, é o recuo de uma série de privatizações, né? Você tinha um programa de desestatização brasileira e que o Lula recuou, barrou inclusive a privatização, o processo de privatização dos Correios, que, pasmem, os Correios não são deficitários para o Estado brasileiro. Os Correios são lucrativos, embora seu objetivo não seja o lucro, mas seja garantir um acesso de serviço de logística e de cidadania para todo o país. Então, galera, e tem um aspecto negativo, que eu aí acho e considero o aspecto mais grave do governo, que é necessário e que é fundamental, a gente tem que aprender a fazer isso. É o aspecto da comunicação. A comunicação do governo está uma comunicação muito ruim. O governo ainda não conseguiu comunicar ao eleitorado médio a sua agenda positiva. A comunicação ainda está sob a égide do bolsonarismo. Inclusive o Lula, o governo federal, pode fazer pronunciamento na TV antes do Jornal Nacional e o Lula ainda não fez nenhum de caráter mais político. Por exemplo, criticando e explicando para o povo brasileiro o porquê que baixar a taxa de juros é tão importante para o povo brasileiro. Até porque, gente, falar de taxa de juros usando um monte de número e usando um monte de termos técnicos do economês não vai causar efeito na consciência das pessoas. É necessário que se fale a linguagem do povo. O quanto isso influencia na vida cotidiana das pessoas. E o Lula, como é uma pessoa que tem origem popular, ele sabe muito bem utilizar essa linguagem. O governo tem uma agenda positiva, mas essa agenda não é colocada em fluxo. O governo tem falhado na comunicação, inclusive nesta semana, quando o ministro Fernando Haddad utiliza-se, né, diz que não conhece a Shein, que a única coisa que ele conhece, né, dessas lojas online, a partir da polêmica taxação ou não de Shein, Shopee, que a única que ele conhece é a Amazon, porque ele compra livro todo dia. Que discurso mais elitista, hein? Então, é uma comunicação oficial, e não só oficial, do Lula para com a população, que ainda é falha. Parece que o Lula e o PT não entenderam que a comunicação ganha um novo caráter. E que, além disso, que o jovem trabalhador, o jovem que é meu aluno, ele precisa de uma comunicação que é mais direta. Nós precisamos disputar o jovem. Nós precisamos disputar os setores da juventude. Nós precisamos disputar o trabalhador. Até porque o Lula não tem uma popularidade tão alta. As pesquisas IPESP e Datafolha demonstram que é uma boa popularidade, mas em setores de trabalhadores o Lula não tem tanta popularidade assim. Chamados pobres plus não tem ainda tanta confiança no governo Lula, e é necessário apostar na comunicação, e o governo tem sido muito falho nisso. Então, é isso. 100 dias de governo Lula, o governo que muita gente ajudou a eleger, a gente ajudou, né? Fez campanha, compartilhou nas redes e que achou necessário para a vida do povo brasileiro a eleição desse governo, o retorno desse presidente que foi tão importante para a nossa história. E é isso. Agora é caminhar, porque são os 100 primeiros dias, mas são só 100 dias, ainda temos longos, quase 4 anos de governo pela frente,
mas a gente tem que apostar não na despolitização da sociedade, não que despolitizando a sociedade vai ser bom. A gente tem que politizar a sociedade e mobilizá-la para cobrar o governo que ele cumpra uma agenda para o qual foi eleito, que não é uma agenda neoliberal, não é uma agenda de retirada de direitos. Então é isso, gente. Fica na paz. Já já eu apareço de novo fazendo aí mais uma análise e é nóis. Até a próxima. Saudações.